prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Gostaria de convidar nosso irmão Wesley, que irá trazer a mensagem do Senhor aos nossos corações essa noite. Gostaria também de convidar a Giovana, que vai estar orando pela vida dele nesse momento. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém. Quem não me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Wesley. Fui desafiado pelo pastor a trazer a palavra hoje. Confesso que essa é a minha primeira pregação. No início eu fiquei meio receoso. Pensei em não aceitar o convite, mas só que quando a gente é desafiado a levar a palavra de Deus, a gente tem que aceitar, né? Porque no início eu me julguei não tão capaz de pregar, mas eu acredito que cada um de nós aqui presente tem a falar sobre Deus, tem a ensinar sobre Deus. E é isso que eu vou tentar passar um pouco para os irmãos nesta noite. Amém? E para o tema da palavra de hoje, eu gostei muito e vou basear no tema anual de mensagens, ações transformadoras. Acredito que todos os presentes aqui queiram transformar alguma coisa em 2023, ou já passou por alguma transformação nos anos que passaram, que mudou seu jeito de pensar, seu jeito de agir, e até mesmo ocasionou uma mudança de vida drástica, né? Um exemplo disso é a nossa conversão a Cristo, que nos impõe uma mudança drástica de vida, né? Porque se você é cristão e não mudou nada, tem que rever suas escolhas, não é mesmo? E aí, como vai sua vida nesse momento? Ela precisa de transformação? Aí, pensando num texto que se encaixaria nesse tema, comecei a ler o livro de Marcos, que começa ali falando sobre João Batista exortando e batizando, né? O povo da Judéia e de Jerusalém. E que lá no capítulo de Marcos, no capítulo 1, verso 8, já promete transformação ao povo ali da Galiléia e da Judéia, né? Que diz o seguinte: eu, em verdade, tenho vos batizado com água, porém, ele vos batizará com o Espírito Santo. João ali já prometia, né, a vinda de Jesus Cristo, que transformaria a vida de muitas pessoas ali na atualidade daquela época. A confirmação das palavras de João Batista veio logo nos versículos seguintes, né, no versículo 9, 10 e 11, onde Jesus foi batizado cumprindo as Escrituras, o fato de ser filho de Deus, e que também se tornou carne e que seguia o princípio do batismo nas águas, mesmo sendo filho de Deus. E seguindo ali os versículos, Jesus transformou a vida de Simão, né, André, e os tornou pescadores de almas. Tiago e João, filhos de Zebedeu também, né, que convocou eles a serem discípulos. Deixou liberto ali o endemoniado de Cafarnaum, curou a sogra de Pedro, e por onde ele passava ali na Galiléia e nas aldeias vizinhas por onde ele passava, ele gerava transformação, seja por meio de um milagre, de um ensinamento ou de uma convocação a segui-lo. E não para por aí, ele cura também o leproso, o paralítico de Cafarnaum, onde teve que descer ali o paralítico ali pelo telhado. Ele exorta o povo e apresenta ali acerca das blasfêmias dos que estavam ali presentes, né? Porque ele perdoou os pecados do paralítico antes de curá-lo, né? E o pessoal ficou questionando assim, né? Quem é este homem que até os pecados perdoa, né?
Exorta também a respeito da religiosidade, por conta que, seguindo ali, né, o pessoal daquela época guardava o sábado. E ele passando por um determinado local, os discípulos teve fome no sábado e estava fazendo a colheita no sábado, né? Aí os fariseus daquela época questionaram ele que por que ele estaria fazendo isso no sábado. E ele, mais uma vez, ensinando, né? Mas adiantando aqui para o capítulo 5, que é onde eu vou basear o tema da lição de hoje. E começa ali com a libertação do gadareno e a cura da filha de Jairo. Chegamos na história que quero aprofundar mais um pouco na mensagem de hoje, que é a cura da mulher do fluxo de sangue. Aí eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 5, do versículo 24 ao 34. Então vamos ler, né? E diz o seguinte: E foi com ele, e seguia uma grande multidão, que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos seus vestidos? E disseram-lhe seus discípulos: vê que a multidão o aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Amém. Eu acho essa história muito interessante, porque conta a história de uma mulher que precisa de uma transformação de vida. E o primeiro ponto que eu vou trazer para a mensagem de hoje é: reconheça que precisa de transformação. Essa mulher, ela sofria há 12 anos desse fluxo de sangue. E ela tinha gastado toda a sua fortuna, ela tinha gastado todo o seu dinheiro, todos os seus recursos, toda a sua esperança, toda a sua fé em outros meios, em outras coisas. E ali chega um determinado momento que ela reconhece que ela precisa da transformação de Jesus, e a transformação que ela precisa dependia de Jesus. E eu acredito que é isso que Jesus quer de nossas vidas, né? Jesus quer que reconheçamos que precisamos dessa transformação. Ele só vai agir em nossa vida quando analisarmos as nossas vidas e reconhecer que de fato precisamos de transformação. Jesus não vai fazer mudança em nossas vidas a não ser que queiramos essas mudanças. E fica um questionamento, né? Quantas vezes gastamos o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa esperança e a nossa fé em lugares e fontes erradas, né? Que nós venhamos ter essa atenção em saber reconhecer
que precisamos de Jesus em nossas vidas. E pode reparar que em todas as histórias bíblicas, sempre que antecede um milagre, Jesus diz aquela famosa frase, né? O que queres que eu te faça? E Jesus abrange essa pergunta a nós nessa noite, né? O que queres que eu te faça, né? Que transformação estamos precisando, né? O que precisamos mudar para melhorar a nossa comunhão com Cristo, a nossa vida espiritual. E o segundo ponto da palavra de hoje Deus quer que nós busquemos essa transformação, né? Lá no final do versículo 27 e o 28, conta, né, que a multidão oprimia Jesus. E diz também o texto que a multidão apertava. Então imagine essa mulher que sofria dessa enfermidade, né? Ela teve que se esforçar para buscar essa cura, né? Ela teve que ter a ação de buscar a transformação. Então é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós busquemos essa mudança. Não só que reconheçamos a mudança, mas Deus quer que também nós busquemos a mudança. Muitas das vezes pensamos, né, que só de reconhecer que precisamos mudar, a transformação vai acontecer. E não é isso, né? Na realidade, Deus quer que nós reconheçamos que precisamos de mudança, mas que também busquemos essa transformação. E muitas vezes precisamos de muitas coisas, né? Precisamos de uma família estruturada, precisamos de um emprego melhor, precisamos de uma vida saudável, precisamos de um relacionamento e de uma comunhão maior com Deus. Precisamos de várias coisas, mas não fazemos a busca necessária para mudar isso, porque vemos as dificuldades para obter essa mudança. E, na maioria das vezes, né, através da dificuldade que conseguimos realmente o aprendizado, né? Que muitas das vezes também, como eu disse antes, né, a gente já está percorrendo pelo caminho ali que talvez não seria o melhor, né? Por falta da gente analisar a nossa vida pessoal. A gente acaba indo por caminhos tortuosos, né? Mas só que Deus permite que a gente vá, para que através ali da dificuldade a gente consiga obter o aprendizado. E aí fica esse questionamento também para a gente, né? Vocês têm buscado, além de reconhecer, vocês têm buscado essa transformação? Nós temos buscado essa transformação? E o terceiro ponto dessa lição é o seguinte: ajude a transformar vidas. No versículo 33, Jesus, depois de perceber que dele tinha saído virtude, ele procura saber quem foi o autor do toque. Ela, mesmo receosa, mesmo tremendo e temendo, como diz o versículo, se manifestou ali em meio à multidão para que as transformações fossem iniciadas através da vida dela, né? Jesus transformou a vida dela e como Jesus tinha feito muitos outros exemplos, né, de transformação, sempre através de um milagre, incentivava outras transformações ali em volta, sempre através de um ensinamento que servia, uma parábola que ele ensinava naquela época, servia de ensinamento para muitos ali e serve de ensinamento até hoje, né? Muitas pessoas aqui têm a capacidade de mudar vidas através do Evangelho de Cristo, através de experiências vividas em Cristo. Acredito que todos aqui podem fazer ações transformadoras a partir do Evangelho.
Jesus transformou a minha vida. E hoje estou aqui para que, através de poucas palavras, talvez possa transformar a vida de outras pessoas. Eu fui desafiado a trazer uma breve mensagem e a falar um pouco do que Deus fez na minha vida também. E pelo jeito eu tive um pouquinho de dificuldade na palavra, né? Mas eu vou falar de uma ação transformadora que Deus realizou na minha vida. Foi por volta de 2019. Eu estava terminando a faculdade e trabalhando. Eu sentia tosses, eu sentia uma alergia na pele. Mais ou menos na metade do ano, né? Fui consultar algumas vezes e, devido a ser tosse, né, os médicos geralmente desacreditavam, né? Passavam medicações mais leves e não faziam nenhum tipo de exame. E persistiu nisso, né? Aí, quando eu terminei a faculdade, foi em meados de outubro, minha situação começou a piorar. Eu senti que também foi surgindo alergia na pele, sentia muita sudorese e fui perdendo muito peso, né? E aí foi gerando muita preocupação em mim e na minha família. A situação foi ficando cada vez mais crítica, né? Chegou momentos que eu não conseguia, me incomodava com a roupa no corpo, não dormia bastante, perdi muito peso. E aí foi a partir do momento que eu fui procurar, né, ajuda, né, que eu vi que a situação ali estava muito grave. E fomos insistindo nas consultas, né? Até que eu consegui um raio-x e, através desse raio-x, uma chapa do tórax, foi diagnosticada uma mancha de aproximadamente 19 a 21 centímetros na região torácica. Levei ele no postinho posteriormente, né, para ver esse raio-x. O médico ficou bastante preocupado, né, mas não me disse nada. Eu não me preocupei, né, de imediato, né, que a gente nunca imagina que alguma coisa assim mais séria possa acontecer com a gente, né. Minha irmã, ela trabalhava no hospital nessa época e, a partir desse raio-x, ela conseguiu entrar em contato lá para conseguir uma internação. Fiquei lá por 7 dias. Tinha suspeita de outras doenças, né? Tipo tuberculose, mesmo que eu nunca tenha fumado ou bebido bebidas assim mais fortes. Nesse período, o pastor já começou a me acompanhar, fazer visitas e tá lá presente todos os dias, né? Inclusive, acho que fez até algumas visitas antes, né? Alguns irmãos também visitaram, me passaram a saber sobre o que era, né? E aí, no final desses 7 dias, né, eu fiz uma tomografia e veio o diagnóstico, né? Veio o diagnóstico de câncer. Confesso para os irmãos que nesse momento foi desesperador, né? Foi muito... a gente não encontra... Eu não encontro palavras exatas para dizer, mas assim, é uma tristeza, né? Uma tristeza muito forte, porque a gente nunca pensa que isso pode acontecer com a gente, né? Muitas das vezes, no momento ali, o único questionamento que vem na cabeça da gente é tipo assim, é isso então, né? A gente acaba até mesmo questionando um pouco Deus, né? Perguntando se ali acabou todos os sonhos, as esperanças, as histórias, né? E ali foi bem quando já estava entrando 2020. E nesse período já estava começando também a pandemia.
E aí que foi mais desesperador ainda, né? Que estava dando prioridade total para pessoas que estavam com Covid, pessoas que... hospitais estavam superlotados, né? Com a manifestação dessa doença. E ali, desde já, apesar do desespero, eu senti a mão de Deus já começando a agir, que tudo foi se encaminhando, apesar de todas as dificuldades, e se encaminhou para a primeira consulta. Chegou lá, a médica vendo meu estado, ela comentou que meu estado era grave, que naquele dia ela falou essas exatas palavras, ela falou que, olhando pelo meu estado ali, eu não teria mais 30 dias. Ela falou que ia testar um tipo de tratamento, ela falou que ia arriscar. E ali então saindo desesperado, né? Que eu tentava me manter forte para minha família, para os meus irmãos, para as pessoas próximas a mim, né? Mas às vezes eu acordava de noite e tentava orar, né? E entregar a Deus, né? E tentar entender tudo aquilo, né? E em meio às minhas orações eu falei assim: Pai, se for para ser isso, se for para ser só isso, eu vou tentar aceitar, eu vou tentar entender que essa é a tua vontade para a minha vida. Mas se não for, Pai, eu vou fazer de tudo para poder fazer parte desse milagre, para poder o Senhor fazer um milagre na minha vida. E assim eu orava todos os dias, né? Aqui começou também uma campanha de oração, muitos irmãos estavam orando também. E ali eu comecei, né, a fazer as quimioterapias. No início, apesar do remédio dar bastante resultado, a gente começa a passar muito mal também, né? Perda de cabelo, perda de peso, e sempre com aquele medo, né, com aquele receio de sempre com aquele medo, com aquele receio de não dar certo, né? Mas Deus foi encaminhando, né? Cada medicação, Deus foi me fazendo ver histórias lá também de transformação, pessoas que estavam na mesma situação, que muitas das vezes precisavam de uma palavra, né? Por isso que eu falo que a gente tem que ser agente transformador onde a gente estiver, né? Muitas das vezes a gente pensa que a gente transforma as vidas somente pregando, somente louvando, mas as ações transformadoras também estão presentes no nosso dia a dia, né? Através de uma palavra amiga, através de um conselho, através de uma oração. E graças a Deus aqui eu tive apoio de muitos que me mandaram mensagem falando: estou orando por você. Muitos que me ajudaram no que eu precisei, muitos que colocaram à disposição. E por isso que é importante ressaltar a comunhão da igreja, né? Por isso que é importante ressaltar a união entre os irmãos. Não existe ninguém melhor que ninguém. Se for considerar que fazemos parte de um corpo, cada parte de um corpo é igualmente importante, né? E vocês não têm ideia o que, tipo assim, mudava o dia da gente. Eu recebi uma mensagem ali, eu estava num momento de dificuldade, e eu recebi uma mensagem, falei assim: ô irmão, estou orando por você. Ou então eu topar alguém aqui na igreja e a pessoa fala assim: como é que você está? Tá tudo bem? Isso muitas das vezes é coisas mínimas que fazem grandes diferenças e muda vidas, muda pensamentos, dá encorajamento, dá forças. E ali foi se seguindo, né, o tratamento. Eu fiz
as quimioterapias e eu acredito que já foi acontecendo o milagre de Deus, né? Porque foi diminuindo o tumor e com o passar do tempo, até a médica mudou de opinião também, né? A respeito e viu esperança nesse tratamento, né? Aí depois que eu fiz cerca de 12, fiquei cerca de um ano fazendo as quimioterapias, foi receitado também a radioterapia e ali eu lembro que eu sentia dores, eu sentia muitas das vezes eu acordava à noite um pouco faltando ar, mas no fundo, depois de tanto encorajamento, de tanta oração dos irmãos, foi aumentando a fé em mim também, né? Que por mais que por muitos dias eu me sentia fervoroso, mas sempre tinha uns momentos que a gente ficava triste, né? Acordava no meio da noite ali, às vezes chorava nos cantinhos, mas a fé, de certa forma, ela contagia, né? E naquele momento eu vi a mão de Deus, eu tive fé através de oração dos irmãos, através da oração da minha mãe lá em casa, que sempre pode... a minha mãe sempre nos ensinou, né, o caminho que se deve andar. Por muitas das vezes pode ter faltado tudo, mas nunca faltou ali os ensinamentos dos princípios de Deus, nunca faltou ali os ensinamentos do que era certo a fazer, do caminho que se devia andar. E nisso eu agradeço muito a minha mãe, por conta que pelos ensinamentos, né, de Deus sobre a minha vida. E aí também já era dezembro, quando eu fiz as radioterapias. E resumindo a história, né? Eu passei um mês fazendo radioterapia e para contar essa ação transformadora que Deus fez na minha vida, hoje eu estou aqui, 2023. A última consulta que eu tive com a médica já vai fazer um ano. E nessa última consulta, ela disse que o tumor, acho que tinha 2 centímetros, estava cauterizado. E eu pudesse viver uma vida normal. E não tomo nenhuma medicação, vivo minha vida normal, faço de tudo. Então, para resumir essa história transformadora, irmãos, de uma pessoa que há 3 anos atrás não tinha 30 dias, hoje estou aqui, me considero um milagre. E eu acredito fielmente que a mesma ação transformadora que Deus fez na minha vida, Deus pode fazer muito mais através da vida dos irmãos. E essas foram as palavras que Deus colocou no meu coração aqui hoje para trazer para os irmãos. E peço a Deus que continue falando no coração de cada um. Gostaria de convidar a Márcia aqui à frente. Nós te agradecemos por isso. Louvamos o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar nos colocando de pé novamente. Vamos estar louvando ao Senhor. Enquanto nós adoramos ao Senhor,
Você que veio preparado para dizimar e ofertar, pode estar fazendo isso nesse momento. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo,